O Kagashi, o maior de todos os kamis, se manifestou em Kamigawa. Agora, ele está indo em direção a Eiganjo para se vingar de Takeshi Kondo e recuperar aquilo que foi tomado. Os kamis estão mais poderosos do que nunca. Kamigawa precisa de seus campeões para salvar esse mundo. A vitória do mundo espiritual está próxima. Aquilo que foi tomado é um disco de pedra em forma de dragão que guarda parte da alma e do coração de Okagashi, como se fosse uma filha do Kami vingativo. Os poderes espirituais do artefato tornaram Kondo indestrutível. Toda essa guerra é por causa desse artefato. Os dragões espíritos são poderosos kamis de Kamigawa. Existem 5, um para cada cor de magia. Durante a guerra espiritual, eles não ficaram do lado de Okagashi e permaneceram fiéis a seu compromisso de proteger o mundo mortal. Keiga, a estrela da maré, protegia Minamo. Ela foi morta por Hidetsugu e os seus Yamabushi durante seu ataque à escola. Jugan, a estrela nascente, protege a floresta Jukai. Nos estágios iniciais dessa guerra, ele foi invocado pelos monges da Ordem do Sino para lutar na Batalha da Seda. Ele foi morto, mas abençoou os monges mesmo depois que ele se foi. Agora, nos estágios finais da guerra, ele foi invocado por Sosuke e Sachi para ajudar os Orochi contra os invasores Soratami e os Kamis azuis, que desejam os poderes naturais da floresta Jukai. Kokushu, a estrela da noite, é o guardião dos pântanos de Takenuma. Ele está lutando contra os kamis pretos. Ryusei, a estrela cadente, é o guardião das montanhas Sokenzan. Ele está lutando contra os Oni, os kamis vermelhos. E agora, Yosei, a estrela da manhã, aquele que protege Eiganjo, foi invocado por Takeshi Kondo para batalhar contra o Kagashi. Ele foi rasgado pela mordida do maior de todos os kamis e caiu sobre a terra. Mesmo próximo do fim, ele protege Eiganjo dos ataques de Fúria Infinita e de sua horda de Aki. O Kagashi e os kamis não podem ser parados. Eiganjo e todos os povos de Kamigawa vão pagar. Toshiro Mezawa perdeu seus poderes de mago, mas ele ainda estava com aquilo que foi tomado. Vendo a destruição causada por Okagashi, ele estava decidido a pôr um fim nessa guerra. Para isso, ele deve chegar até Michiko. Apesar de não ter seus poderes, ele ainda é um Ronin dos pântanos no Mai, e mesmo que seja difícil a tarefa de invadir Eiganjo, a guerra entre o exército de Kondo e os Kami facilitaram sua chegada até o quarto de Michiko. Ele então pede para que ela tocasse o disco para revelar toda a verdade. A Kitsune Orelha de Pérola não confia em Umezawa. Ele levou Michiko para Minamo e isso quase causou sua morte. Mas com a aproximação furiosa de Okagashi, ela não tem escolha. Michiko toca o artefato e aquilo que foi tomado é quebrado. Os poderes liberam o espírito preso de sua irmã gêmea em uma forma espiritual e poderosa. Aquela entidade foi chamada de Kyodai e ela era uma parte importante de Okagashi, a filha do mais poderoso dos Kami. Assim como Michiko era sua forma física nesse mundo e finalmente elas estavam juntas. Michiko e Kyodai se uniram, se tornando as irmãs de carne e espírito. A entidade mais poderosa que representa tudo em Kamigawa, que representa tantos mortais como os Kami. Elas enfrentam Kondo e Okagashi. Primeiro, elas transformam o corpo imortal de Takeshi Kondo em pedra e em seguida o esmagam, fazendo com que ele fosse dividido em vários pedaços. Logo depois, as irmãs imobilizaram as cabeças de Okagashi, uma a uma. Quando apenas 2 de suas 8 cabeças permaneceram erguidas, a velha serpente foi arrancada do céu e teve seu tamanho diminuído pelo poder das irmãs, uma criança de um deus e a outra a filha de um rei. Elas arrancaram as cabeças restantes de Okagashi.
O papel de Okagashi como guardião do véu entre os reinos mortal e espiritual foi assumido por Michiko e Kyodai. A guerra terminou e logo após a derrota da serpente, depois de 20 longos anos de conflito, o povo de Kamigawa pôde finalmente começar a reconstruir seu mundo destruído. Os Kami voltaram para o mundo espiritual. Depois de cumprir sua missão, Toshiro Umezawa continuou suas jornadas pelo mundo. Foi quando ele foi emboscado pelo vingativo Shiyo. Sem seus poderes e exausto, Toshi foi esfaqueado no peito. Foi então que a Alcance Noturno apareceu. Ela escolheu esse momento para perdoar Toshi e lhe ofereceu ajuda. O Ronin jurou lealdade a ela e assim Shiyo foi destruído. Mesmo amando Toshiro, Alcance Noturno não podia confiar nele e muito menos deixar de puni-lo. Na despedida, ela tomou a visão de Toshi e o exilou de Kamigawa, o deixando perto dos portões de Talon, em um continente chamado de Madara, em um mundo chamado de Dominária. Toshiro Umezawa era um homem astuto e ele prosperou em seu novo lar mesmo com sua deficiência. Ele fundou a mansão dos Umezawa, a casa ancestral do seu clã, onde 400 anos depois nasceu Tetsuo Umezawa.